Qual é a diferença entre um homem comum e um homem forte? Essa semana nós estamos falando de virilidade masculina, hein? Existe uma diferença muito grande entre um homem comum e um homem forte. A gente às vezes pensa que o homem forte é aquele que tem dinheiro, é aquele que é malhado, musculoso, só que a força do homem não está necessariamente no seu físico. Está preparado para essa conversa de hoje? Estou preparado. Não é sobre aparência, é sobre o caráter. Não é sobre necessariamente você ser forte por fora, mas fraco por dentro. É você ser forte internamente e forte fora também. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da saúde, que a gente não tem que ter uma boa forma física, mas a verdade é que a gente não pode confundir. O homem foi treinado para ser forte, viril, caçador, no entanto, dócil com a família, dócil com os seus. E eu quero falar um pouco sobre isso com você hoje, porque a diferença do homem forte e do homem fraco não está necessariamente no físico, nas finanças, está necessariamente em quem ele está se tornando, na integridade, no caráter dele. Tem um texto de Provérbios 28:1 que diz assim, ó, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas o justo é ousado como um leão. Esse arquétipo do leão é um dos arquétipos que eu mais gosto. Você sabe o que é o arquétipo? Não sei. Imagina, arquétipo é um tipo de referência, modelo, é aquilo que te influencia sem que você percebe muitas vezes. Você olha aqui em casa, tem alguns arquétipos. Por exemplo, tá vendo que ali em cima tem um chofar? Sim. Ali demonstra um arquétipo do profeta. Arquétipo é como símbolos. Tá vendo que ali tem um leão, um quadro? Porque aqui nessa casa tem um arquétipo sendo estabelecido. Nós estamos formando você para ser como esse texto aqui, ó, ousado como um leão. É interessante que se você olhar, teve uma vez que eu vi que a tua mãe estava com um pano de prata da galinha. É um arquétipo. E aí, imagina, o filho vai crescendo vendo a mãe com os desenhos de galinha, de pintinho, de patinho, e ele vai crescendo com aquela sensação de que ele é frágil, tchuki-tchuki, fofinho. Você entende o perigo dos arquétipos, os símbolos? Agora, eu imagino você, quem sabe você cresceu numa casa em que, na cozinha da sua mãe, o arquétipo era o da galinha. Então, tudo aquilo que você via, tudo aquilo que você percebia, consciente ou inconscientemente, que você captava essa mensagem. E aí alguns homens vão crescendo como galinha. Frágil, parece que vai voar, mas não voa mais de 2 metros. Então a gente tem que ter o arquétipo da águia, o arquétipo do leão, o arquétipo do boi forte. Entende? Isso tudo é importante porque você está formando a mentalidade dos seus. E nesse primeiro momento, como eu sei que a diferença que nós vamos trabalhar não é necessariamente física, mas interna, eu quero te perguntar como é que você enxerga hoje a sua vida, se você se enxerga como um homem comum, um homem forte, e se você percebe a diferença ou como os homens se comportam hoje. Tá. Se eu me identifico como um homem comum ou um homem forte? Isso, essa é a primeira pergunta. Eu me identifico como um homem que tá chegando no homem forte. Entendo, é honesta a tua resposta. E você percebe alguma diferença aí fora? Você consegue distinguir um homem forte de um homem fraco? Nesses termos que a gente está começando a falar aqui, mais força interna e não necessariamente físico? Sim. Acho que se você olhar assim pra pessoa, já dá pra ver pelo jeito de falar. Ou seja, você já consegue identificar a frequência, inclusive. Esse cara é posicionado, esse cara é um bananão. Já dá para perceber. Dá pra ver pela aura. Pela aura. Então, qual que é o problema? O problema que nós queremos abordar hoje é a ideia do homem comum. Antes de desenvolver isso, eu quero reconhecer o seguinte, filho. Existe uma maneira de enxergar
o homem comum como algo bom também. Em que sentido? Em que aspecto? O homem comum, quando é positivo, é o homem que faz o papel dele em casa, honra a família, honra os filhos, está servindo a sociedade. É aquele homem que não tem pretensão de ser o maior no status. É aquele cara que se contenta em fazer o simples que funciona. Então, desenvolvendo essa conversa aqui com você, eu quero te trazer com honestidade. Ser um homem forte não significa que em todo o tempo você tem que provar algo. Não é esse o caminho, não é essa a linha que nós vamos seguir. Porque existem maneiras de você ser um homem extremamente forte, mas aparentemente um homem comum. Então veja, por mais que pareça contraditório o que eu estou te falando agora, é porque o termo comum foi o que mais se conectou com aquilo que eu quero conversar contigo. Tem uma música de um amigo, o André, a gente estudou o seminário junto, ele fala exatamente disso. A música ele fala um homem comum, de uma mulher comum, com os filhos tão comuns, né? Uma família comum. Aquela ideia, na verdade, dentro do que nós vamos abordar, é a ideia do homem forte. Só que filosoficamente, teologicamente, ele usa o termo comum para dizer, não, isso aqui é normal, isso aqui é o básico. Entende? Mas nós vamos abordar o termo comum no sentido daquele que é guiado por emoções, pelos ambientes, pela pressão externa. O homem comum que nós vamos abordar aqui, ele é definido por quem reage sem necessariamente decidir, só reage. É o homem que busca aprovação o tempo todo, é o homem que foge das responsabilidades, é o homem que muda conforme o ambiente. Sabe aquele cara que está num lugar, ele é de um jeito, está no outro lugar, ele é de outro. E você não consegue ver que ele é um hipócrita. Isso é um homem comum nos termos que a gente quer compartilhar aqui. Ele é forte onde não deveria e fraco onde deveria ser firme. Sabe aquele cara descompassado? Posso perguntar? O homem comum é instável, ele é dominado e não governa. Qual desses perfis você vê que ainda tem um resquício ou outro na sua vida? Naqueles três ali? Desses aqui, ó. Quando a gente fala de reagir em vez de decidir, busca por aprovação, fugir de responsabilidade, muda conforme o ambiente. Tem algum resquício dessas características ainda na sua vida? Tem. Qual que é a característica que nós vamos trabalhar hoje? A busca de aprovação. Às vezes eu ainda quero aprovação de todo mundo. Certo. Então, é natural com o que você falou, né? Você está numa construção. Por isso que você está aqui na mesa no discipulado. Sim. É para trabalhar essas áreas. Quando a gente pensa na busca por aprovação, ela tem algumas raízes. Uma das raízes, por exemplo, é o perfeccionismo, a performance ou a aceitação. Querer ser o legal para todo mundo. Você já parou para pensar de onde que vem isso? Por que você quer a aprovação de todo mundo? Em partes é o nosso medo de ser rejeitado. Os seres humanos, a alma humana, eles não, a gente tem um receio, a gente fica se protegendo para não ser rejeitado. Sabe, você lembra que eu estou escrevendo um livro sobre rejeição, né? Sim. Então, no teu caso, como eu te conheço, sendo seu pai, a gente sabe como a gente te educou, te ensinou e te treinou. Está muito mais associado a um tipo de proteção para não ser rejeitado do que por ter sido rejeitado e agora buscar aprovação. Você sempre foi protagonista, você sempre liderou ali as conversas que você estava. Você tem, por exemplo, entrega esportiva, né, no sentido de ser atleta, você tem uma entrega intelectual, você conversa bem. Então, a tendência natural é você querer proteger para não ser rejeitado. Só que isso vai fazer de você um homem fraco, se você não resolver. A pergunta que ficaria é como resolver isso. E basicamente, a gente pode conversar mais depois, mas basicamente é sendo aceito em Deus. Você já foi aceito. Você não precisa da aprovação de mais ninguém. Mesmo quando você errar, os teus erros não definem quem você é. Deus já te aceitou, Deus já te amou. E qual que é a aplicação prática de um homem comum?
ele explode dentro de casa de um jeito absurdo, todos os dias, toda hora. É o cara que ele simplesmente se cala fora por medo e ele explode dentro de casa porque é um ambiente onde ele demonstra ali que ele tem o poder. Sabe aqueles homão assim que lá Sim. fora é uma franga. Chega em casa, ele quer... É só um homem comum. Ele não lidera, ele reage. Pergunta até aqui? Nenhuma. Nenhuma? Naf? Então tá bom. Qual que é o modelo bíblico então de um homem forte? Provérbios 28:1 é um texto que eu gosto muito. Ele fala que foi o texto que a gente tem trabalhado há alguns dias. O justo não foge. O homem forte não foge. O homem forte, ele não vive com medo. Nem da rejeição, por exemplo. Se me rejeitarem, está tudo bem. O homem forte, ele é um justo. Ele tem firmeza. Ele é firme nas convicções dele, nas decisões dele. Veja, mas e se eu tiver firmemente errado na minha convicção? Se eu tiver firmemente errado na minha convicção, no primeiro momento que eu tiver consciência de que eu estava errado, eu me arrependo. Agora, o que não dá é para a gente ser firme na convicção sabendo que está errado. Enquanto a gente está realmente acreditando que está certo, vale a pena manter convicção. Só que aqui que eu gosto de criar dispositivos para checar se eu estou certo mesmo. Quais são as minhas formas de checagem? Por exemplo, eu estabeleço 1, 2 pessoas para sempre falar no meu coração. Meu pastor, um amigo de confiança, a esposa, os filhos. O que você acha disso? Faço uma pergunta ou outra para ver o ponto de vista de quem me ama. E não só de quem está querendo me prejudicar. Ah, tu é... Então, assim, os de fora, eu não falar que nem a mãe, dá nem ligança. Eu quero muito que você seja abençoado enquanto você assiste os nossos vídeos, nosso discipulado com Enzo. Só que a gente já entendeu que a gente também está expondo aqui a nossa vida e você pode não concordar com tudo, tá tudo bem. A gente realmente quer que você seja abençoado e edificado. Alguns, às vezes, vêm, mandam mensagem no Instagram, no YouTube, criticando, né, a nossa forma de liderar ou de ensinar. Para esses que a gente não tem proximidade e que só vem para atacar, a gente não dá nem ligança. Então a gente está aqui por aqueles que retêm o que é bom, você não precisa concordar com tudo. E sem sombra de dúvida, quando a gente fala de homem forte ou homem comum, a gente está entendendo o seguinte: força não é agressividade, força é domínio. É domínio, é a ideia de você ter mansidão e domínio próprio. Eu gosto desse pensamento porque o homem forte, ele não é aquele que explode o tempo todo, é aquele que se controla. Teve uma possibilidade de fazer, mas não fez. Pensou, controlou, segurou. E qual que é o paradoxo do homem forte? Lembra do paradoxo? O que parece que é o oposto. O que eu iniciei falando, comum e forte. Sim. O paradoxo é que você começa a perceber que o homem forte é manso em casa e forte fora de casa. Esse é o paradoxo. Quando você começa a analisar, você vai ver a paciência com a família. Ele ouve, é aquele cara que vai construir um ambiente seguro e ele não lidera pelo medo. Quando ele precisa ser forte em casa, ele é forte. Entende? E é tão interessante que eu estou aqui falando com o meu filho dentro da minha casa, ele sabe como eu sou aqui dentro. Se for para ser forte, para ir para o pau aqui dentro, eu sou e vou mesmo. Só que assim, está tudo certo, está tudo dentro do controle, está todo mundo fundamentado na palavra, debaixo da liderança de forma sadia. Estou liderando de forma sadia, está tudo bem. Quem sabe às vezes eu sou o mais idiota da casa. Só não conta das danças. Aqui é dançarino profissional. Então, assim, o homem forte, ele é manso em casa. Só que ele é o cara forte fora de casa. Efésios 5:25 diz assim, ó, marido, amai vossas mulheres. O paradoxo do homem que é forte, sendo manso em casa, e forte fora de casa, qual é o desdobramento disso? Ele não se dobra para o mundo.
Então veja, ele é muito forte fora. Então ele não se dobra para as coisas do mundo. Ele não é levado, não negocia os valores dele, não busca aprovação. Entende? Um homem forte não busca aprovação. Ele sabe quem é, ele é aceito no Pai. Entende? Então não tem problema as pessoas te rejeitarem. Tá tudo bem, cara. Isso não vai falar de você. Vai falar delas, tá bom. A gente não é unanimidade, pô. Não tem como ser unanimidade. Entende? Então, esse tipo, eu acho legal, honesto você reconhecer isso, mesmo diante do pessoal que vai assistir aqui. Porque é assim que a gente trata. Imagina se você não fala e você fica com aquilo escondendo. Você vai crescer buscando aprovação. Mas agora você já sabe que quem busca aprovação fora de casa, ele é um homem comum. Então, o homem forte não busca aprovação. Faz o que tem que ser feito, o que Deus chamou, não se conforma com esse mundo. É aquele cara que é forte do ponto de vista bíblico. Tem uma frase que é interessante, diz assim, ó, o homem fraco é agressivo em casa e covarde fora. O homem forte é manso em casa e firme fora. Exatamente. Então, o que mais a gente tem visto hoje no mundo? Um cara que é agressivo em casa e Dócil fora. Fala, nossa, que homem. É uma moça. É uma mocinha, é um bananão. É aqueles que se olham assim, nossa, que homem respeitável, que homem adorável, que homem legal, que cara bacana. Gente boa, fulano, né? Se tem a última coisa que eu quero ouvir de adjetivo ou de qualidade é que eu sou gente boa. Não, eu não sou gente boa, mano. E aí? E você? É gente boa? Gente boa é aquele que quer estar de boa com todo mundo. Que gente boa o quê, mano? Nós vamos é pro pau. Tem que fazer o que tem que ser feito. Não é ser gente boa, é andar na verdade. Andar na verdade é você andar contra o mundo ímpio caído, pô. Sim. Se tá todo mundo legal com você, se todo mundo gosta de você, se os ambientes que você anda não confronta ninguém, paz, tem que avaliar que tipo de vida é essa aí que você está vivendo. E eu não estou dizendo então que a gente vai andar brigando, caçando briga, apontando o pecado, eu só estou dizendo assim, um homem forte verdadeiramente, ele é posicionado. É posicionado. Pô, você faz? Não, não faço, isso aí eu não faço, amigo. Ontem eu fui jogar bola lá, né? Uhum. Fazia tempo que eu não ia jogar bola no society, só cara, gente boa. Tinha um ou outro lá forte, deu pra reconhecer, mas só cara, gente boa. Tudo era viado. E aí, viado? E aí, viado? E aí, viado? E aí, viado? Tá louco? Você é louco? Ô, louco, para, louco. Eu ficava olhando e falei, mano, que linguagem é essa, cara? Tipo, Aí, os caras da idade do senhor. não, tinha uns mais novos, uns da minha idade e outros mais velhos. Só que assim, todos eles usavam a mesma linguagem. Era um ambiente que eu não estava acostumado. Ok, fui ali, foi legal. Fui com um rapaz que eu estou caminhando recentemente, né? Estando um pouco mais perto dele ali. Quem que levou o senhor mesmo? Hã? Quem que levou? Foi o Jefferson Gonzaga. Ele me chamou. Então eu fui lá e tal. Tem um pessoal, gente boa, o pessoal. Futebol é engraçado, legal, gente boa, pessoal, gente boa. E só falava mal do outro, que falava mal do outro, que falava mal do outro. Olha lá, pô, não sei o que, não sei o que. Não tem honra, tá entendendo? Tipo assim, o cara, pra ele não ser diminuído, ele fica atacando e querendo diminuir o outro. Não faz sentido. Então, eu quero falar um pouquinho agora da identidade, né? De onde vem essa força. A força vem de dentro. O que é força verdadeira de um homem? É a identidade dele, mas a convicção. É ele saber realmente quem ele é. Em Deus, naquele que chamou, naquele que o formou. A nossa identidade, a nossa convicção, ela não depende do dinheiro, do status, da validação. Não depende necessariamente da opinião do outro. Depende de quem você é diante de Deus. Cara, o que Deus disse sobre você. Então a sua identidade mais a sua convicção faz de você um homem forte. Nesse ponto de vulnerabilidade que você compartilhou,
E isso já é grandeza, porque, por exemplo, Provérbios 28, 13 fala que aquele que encobre a transgressão não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. É um tipo de transgressão que você compartilhou. Você está abrindo, você está falando, não, às vezes eu ainda busco aqui uma aprovação. Isso é honroso, isso é nobre, porque homens fortes confessam suas dificuldades num momento oportuno, num tempo de confiança. É verdade que você foi bem mais corajoso de compartilhar aqui em público. Eu, às vezes, faço isso também. É uma forma de se proteger e de ser curado, demonstrar humildade. O Salmo 1:3 diz assim, ó, que o homem forte, é como se a gente tivesse essa analogia, o homem forte ele é plantado junto aos ribeiros. O que significa isso? O homem forte não muda com o ambiente, entende? O homem forte, ele influencia o ambiente. Pergunta até aqui? Alguma afirmação, algum encorajamento? Não. Tá claro? Tá Sim. dando para entender? Tudo que a gente está conversando aqui. Qual que é a responsabilidade pessoal, então, que a gente tem, que você tem? Aqui vai aquilo que eu chamo de confronto direto. Ninguém vai te transformar num homem forte. Mesmo esse tempo aqui contigo, eu não transformo você num homem forte. É você, é a sua responsabilidade. Então, aderir ao ensino, por exemplo, checar se o ensino que eu estou ministrando faz sentido. Checar se a Escritura diz, checar se a Bíblia é de fato a sua base, o seu manual de fé e prática. É você então que escolhe, é sua responsabilidade se transformar um homem forte. Porque eu estou aqui fazendo a minha parte como seu pai. Estou discipulando, estou orientando, busco ser honesto, você vê minha vida no dia a dia. Mas eu não transformo as pessoas. Eu carrego uma mensagem de transformação. Mas a transformação é a partir da decisão da pessoa, a despeito do ensino, a despeito da sabedoria. Hoje mesmo eu li em Provérbios, todo dia eu leio Provérbios, né? O Provérbios do dia. Provérbios 17 hoje, parece que era o versículo 16, dizia assim que o que adianta o dinheiro na mão do tolo se o coração dele não ama a sabedoria? Ou seja, tem gente que tem dinheiro, tem muita oferta de capacitação, só que a pessoa não compra a sabedoria porque ela não tem coração para a sabedoria. Tem dinheiro, tem a oportunidade de comprar a sabedoria, ou seja, se capacitar, fazer um treinamento, mas não investe. Acha muito. Quando é para investir nela mesma, ela fala, que coisa cara. Às vezes as pessoas vêm me contratar como coach ou como um consultor empresarial deles, um ou outro olha e fala, nossa, mas não tá caro. Aí eu vou sempre perguntar assim, ó, quanto custa continuar do jeito que você tá? Entende? Quanto você deixa de ganhar se a tua empresa ficar assim esses próximos 12 meses? Quanto de dinheiro você perdeu? Estratégia boa. Não, porque essa é a verdade. Às vezes o pessoal não vê valor naquilo que você carrega, só que ele não se deu conta, se ele ficar do jeito que ele está, ele vai pagar mais caro. Escuta o que eu vou te falar. Ser pobre é mais trabalhoso do que ser rico. Dá trabalho os dois, tá? Sim. Dá trabalho os dois. Não fico aqui falando, não, vai prosperar, vai crescer porque você vai ver de boa. Não. Você construir um patrimônio é trabalhoso. No sentido de gestão e tal. Mas, cara, ser pobre é pior. O custo é maior. Então, já que os dois dão trabalho, vamos então assumir o protagonismo. Por que eu estou falando isso nesse ponto? Porque é a partir da decisão que você é transformado. Você tem que tomar a decisão. Quais são as 3 decisões práticas que eu quero compartilhar? Assumir a responsabilidade e o protagonismo na sua vida. E aqui no protagonismo eu quero fazer uma ressalva. O protagonismo não é aquela ideia de fazer só o que você quer, de fazer tudo do seu jeito. O protagonismo clássico e bíblico é o autossacrificial. O herói bíblico é aquele que se sacrifica para o bem do outro, ao bem comum. Então, quando a gente fala de protagonismo, eu não estou falando de você simplesmente querer mostrar que é aqui. Então, você pode ter tudo o que você quiser, mas a gente precisa ter um protagonismo cristocêntrico. O protagonismo de Jesus é aquele que ele desce, se esvazia da glória, vem no mundo e morre para salvar a humanidade.
O sacrifício do protagonismo de Jesus aponta para o que realmente é ser heróico. Não é você simplesmente chegar no topo para dizer assim, ó, eu sou referência, façam tudo o que eu falei. Ainda que eu creia que existe lugar para uma mentoria, para uma referência. Mas o nosso coração protagonista tem que entender o seguinte: o protagonismo bíblico é a dependência de Deus e o sacrifício em relação à causa do reino. Quantas pessoas não querem se sacrificar por Jesus, pela família? Então, assumir o protagonismo da sua vida é mais do que você decidir ser transformado e pegar para si o conhecimento. É decidir, muitas vezes, morrer para o seu ego, morrer para a sua vontade, para que você possa servir a muitos. Segunda decisão, parar de culpar os outros e as circunstâncias. Vez ou outra eu estou falando disso aqui, né? Não culpa ninguém. Lembra que eu falei na aula de ontem? Ninguém te deve nada. Uhum. Ninguém te deve nada. Ninguém é obrigado a te ajudar. Simples assim. E quando você for ajudar alguém, faça voluntariamente. Você só é obrigado a fazer aquilo que Deus te direcionar. Aquilo que Deus já disse. Então faça também voluntário. E quando não fizer, sem culpa. Ok? Ok. E também desenvolver a disciplina, que é o assunto que eu estou falando o tempo todo com você. Então, para você assumir essa responsabilidade pessoal de ser um homem forte, ser transformado, você assume sua vida, para de culpar os outros e desenvolve a disciplina. Ou você governa a sua vida, ou alguém vai Governar por você. Lembra daquele vídeo, quem está controlando a sua mente? Uhum. Então, assuma o governo. A mentalidade vai ditar o que você vai viver. Vou ser prático para a gente concluir agora, tudo bem? Sim. Você controla suas emoções hoje? Sim. Você sustenta a tua palavra? Se você disser, você faz? Sim. De 0 a 10, quanto? 9.9. 9.9, de vez em quando dá uma escorregadinha. Bem de vez em quando, tipo. Bom, você ainda não é líder de uma casa, né? Mas dentro do teu papel, no teu quarto, você lidera o teu quarto? Sim. Tá arrumando seu quarto, arrumando sua cama? Sim. E não arrume não pra ver. É. E fora de casa, você se posiciona quando precisa? Sim. Tem algum exemplo assim que você lembra recentemente que você precisou se posicionar? Acho que no ônibus da viagem. Ah, é? Conta aí, Que como é tinha um que foi? menino lá que ele, tipo assim, a cabeça dele é muito. A mente dele é totalmente poluída. Sério. Aí ele ficava falando umas besteiras lá, pros outros rir, ninguém rindo. Aí ele começou a, tipo, chegar assim e começar a fazer um monte de. Falar um monte de besteira. Aí eu, senta no teu lugar, por favor. Aí ele com uma cara assim. Calma, eu só tava brincando. Eu falei, não, cara, você tá vendo alguém rindo aqui? Aí ele, não, cara, calma, você tá brincando. Aí sentou no lugar dele, ficou quietinho a viagem inteira. Ou seja, tu se posicionou. É porque não dava, não. Ele falava cada besteira. Não dá nem pra citar aqui, né? E tipo assim, ele é legal, mas tinha que... Tem uns momentos que tem que dar um cortinho. Eu entendo você. Bom, eu vou te dar um desafio essa semana, beleza? Certo. Deixar mais prático. Essa semana você vai escolher ser firme onde você tem sido fraco e ser manso onde você tem sido duro demais. Começar a fazer o inverso. Certo. Todos os momentos você perceber, cara, aqui eu fui duro demais, desce o tom. Ah não, aqui eu fui frouxo, sobe o tom. Dá aquela equalizada no comportamento. E por fim, eu vou retornar ao texto base. O justo é ousado como um leão. Por que eu quero terminar assim? Porque Deus não te chamou para ser um homem comum. Eu creio realmente que Deus te chamou para ser um homem forte. E quando Deus colocou no meu coração, fazer isso que eu estou fazendo com você diariamente, eu não vou dizer que não tem nenhum pai que faz isso com os filhos. Claro que eu acredito que sim. Mas olha, o que nós estamos vivendo aqui é raro nos dias de hoje. Um pai sentar com o filho todos os dias. Todos os dias. Para discipular, para ensinar. É um homeschooling. É uma escola formando você para a vida com princípios. Então eu realmente creio que Deus me deu essa missão de treinar você, de preparar você, porque você é uma flecha.
E você vai tocar a geração Enzo, cara. Você é um Enzo na contracultura. O teu nome ficou memizado. Então, quando o pessoal fala, é um Enzo, é de um homem comum, um homem frágil. Só que você não, você está sendo treinado para ir contra essa cultura. Você é um Enzo viril, você é um homem forte, você é um Enzo posicionado. Você é um Enzo que obedece a Deus, você é um Enzo que constrói sua família, você é um Enzo que é um pai extraordinário, você é um Enzo que lidera de forma extraordinária, você é um Enzo forte. Então, quando Deus colocou isso no meu coração, eu tinha certeza que Deus estava querendo ajustar a sua vida internamente, fazer de você um homem forte, porque o que Ele tem para você é algo extraordinário. E eu não falo assim só porque eu quero que meu filho seja grande e poderoso na terra. Eu digo que o seu nome não é Enzo por acaso. O seu nome não foi memizado por acaso nessa geração. Deus está fazendo você um cabeça de espécie. Entende isso? Uma referência para a sua geração. Eu não sei se você vai lembrar, se eu já te contei do William Seymour. Ele foi um avivalista da Rua Azusa. Você já contou. Você acredita que ele faz aproximadamente 90 anos que ele morreu? Quando você nasceu, no dia 28 de setembro de 2012, foi o dia que fez 90 anos que ele tinha morrido. E quando eu entendi isso, quando eu descobri isso, que você nasceu no mesmo dia que William Seymour morreu, eu entendi que no mundo do Espírito Deus estava levantando você com uma unção, com uma medida de unção, com uma graça como a de William Seymour. Esse cara, ele foi o que começou o avivamento da Rua Azusa. Igrejas no mundo inteiro hoje, o pentecostalismo, por exemplo, atual, se dá por causa da paixão, do fogo, da presença de Deus na vida desse cara. Então eu creio muito que Deus, ele não te chamou para ser um homem comum, ele te chamou para ser um homem forte e você tem uma marca, você tem um chamamento. Então fica firme, persevera, deixa Deus tratar você e vai ser um Enzo na contracultura. Vai ser um Enzo diferente, um Enzo viril, um Enzo forte, um Enzo homem que demonstra o amor de Deus. Amém? Amém. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Então, se você está assistindo esse nosso discipulado, essa nossa aula, eu quero animar você a se inscrever, a compartilhar, quem sabe enviar para algum homem ou responsável que precisa ouvir sobre isso aqui. Eu quero te animar a participar e nos ajudar a crescer o canal. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem e vão ser muito abençoadas com esse ensino. Você é o do play e o do display. Então Deus abençoe muito você. Seja paternal em todas as ações. Até mais. Tchau, tchau.